Olá, querido amigo. Bem-vindo aqui. Hoje vamos conversar sobre um dos momentos mais intrigantes da vida de Jesus Cristo. Um momento que deixa a gente pensando, questionando e descobrindo verdades profundas sobre o coração de Deus. Imagina só comigo essa cena. Você está em Jerusalém, no templo, em um dia que começaria como um dia qualquer. Mas não era um dia qualquer. Era uma armadilha. Uma armadilha preparada pelos escribas e fariseus para pegar Jesus em contradição. Eles tinham uma mulher que havia sido pega em adultério, e de acordo com a lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada até a morte. Era assim mesmo que funcionava naquela época. Então eles chegam onde Jesus está ensinando, arrastando essa mulher. E aqui vem a frieza do coração humano, meu amigo. Eles não estavam ali por justiça, não estavam ali porque realmente se importavam com a lei. Estavam ali para testar Jesus. Queriam saber se ele confirmaria a lei de Moisés ou se ele a desobedeceria. Ou seja, qualquer resposta que Jesus desse, ele estaria em maus lençóis. Se ele dissesse, sim, apedrejem a mulher, ele pareceria um líder sem compaixão. Se ele dissesse, não façam isso, ele pareceria estar contra a lei de Moisés. Era um beco sem saída, uma manipulação bem pensada. E sabe o que Jesus fez? Ele fez algo que ninguém esperava. Ele simplesmente abaixou-se e começou a escrever no chão, com o dedo escrevendo na terra. E aqui está o mistério que vamos explorar juntos nessa mensagem. Ninguém sabe o que ele escreveu. A Bíblia não nos diz. E essa incerteza, essa escuridão sobre o que Jesus escreveu, ela nos deixa com um convite. Um convite para descobrir a verdadeira essência do que Jesus estava fazendo naquele momento. O que ele poderia estar escrevendo? O que ele queria nos mostrar? E mais importante ainda, o que isso significa para nossas vidas hoje em 2025, em um mundo tão cheio de julgamentos e condenações quanto era naquele tempo? Essa pergunta não é apenas histórica, meu amigo. Ela é uma pergunta que nos toca hoje. Por isso estou aqui com você, para explorar esse mistério, para encontrar a sabedoria que Jesus estava tentando nos deixar. Porque quando Jesus fez algo misterioso, ele estava sendo pedagógico. Ele estava nos ensinando de um jeito que a gente nunca esqueceria. E para você que está assistindo agora, que talvez esteja carregando julgamentos contra você mesmo, contra outras pessoas, eu quero te dizer, Jesus tem algo importante a nos mostrar nessa cena. Fique comigo até o final. Vamos juntos desvendar esse mistério que mudou vidas por 2000 anos. Você já parou para pensar no poder do silêncio? No nosso mundo hoje, a gente fala demais. A gente argumenta, discute e defende nossos pontos de vista. Redes sociais lotadas de opiniões. Comentários zangados. Pessoas gritando para serem ouvidas. Mas Jesus, naquele momento, ele escolheu o silêncio. Que coisa profunda, não é? Quando os escribas e fariseus fizeram aquela pergunta provocadora a Jesus, quando eles tentaram colocá-lo em um dilema, ele não respondeu com palavras. Não começou a argumentar. Não disse, escuta aqui, vocês estão errados because... Não. Ele abaixou-se e escreveu no chão, silêncio, ação sem barulho, escrita na terra que seria apagada sem deixar registro permanente. Quer saber por quê? Porque às vezes, amigo, a maior resposta que você pode dar a uma provocação é o silêncio. Não é fraqueza, não é medo, é sabedoria. É uma recusa em entrar no jogo que estão tentando jogar com você. Jesus estava dizendo sem palavras, eu não vou cair nessa armadilha de vocês. Vocês querem que eu escolha entre a lei e a compaixão? Vocês querem uma resposta rápida que vocês possam usar contra mim? Bem, vocês não vão ter. Vou fazer algo diferente. E o silêncio de Jesus era tão poderoso que até mesmo os escribas e fariseus entenderam que algo diferente estava acontecendo. A gente vê isso no texto. Eles ficavam ali esperando uma resposta. E Jesus simplesmente continuava escrevendo. 1, 2, 3 vezes a gente lê que Jesus abaixou-se e escreveu. 3 vezes, meu amigo. 3 vezes de silêncio. Você já experimentou o poder de não responder? De simplesmente deixar de lado a necessidade de defender seu ponto de vista? De recusar a participar de um conflito que não é seu? Há uma calma nisso, uma paz. Um sinal de que você está em sintonia com algo maior que as pequenas batalhas do dia a dia. Jesus estava nos ensinando que nem todo argumento precisa ser respondido. Nem toda provocação precisa de reação. Às vezes, a resposta mais sábia é abaixar a cabeça, respirar fundo e conectar-se com algo transcendente. E quando Jesus escrevia naquele chão, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava se conectando com o Pai.
Ele estava meditando. Ele estava encontrando sabedoria não em palavras ditas, mas em ações contempladas. Há uma lição aqui para você, meu querido amigo. Em um mundo que grita, Jesus sussurra. Em um mundo que quer respostas imediatas, Jesus oferece silêncio contemplativo. E nesse silêncio, milagres acontecem. Vidas são transformadas. Corações endurecidos começam a amolecer. Porque quando você para de falar, quando você para de argumentar, as pessoas começam a realmente ouvir. E Jesus sabia disso. Ele sabia que o silêncio dele era uma resposta muito mais poderosa do que qualquer discurso que ele pudesse ter feito. Agora vamos falar sobre o grande mistério. O que Jesus escreveu no chão? Por que a Bíblia não nos diz? Por que Deus deixou essa lacuna? Essa pergunta sem resposta naquela que é considerada a palavra de Deus, a revelação divina. Existem muitas teorias, meu amigo. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que Jesus estava escrevendo os nomes das concubinas dos escribas e fariseus. Outros dizem que ele estava escrevendo os pecados da multidão. Alguns pensam que ele estava simplesmente desenhando, meditando, conectando-se espiritualmente. Mas sabe o que é mais importante? A Bíblia não nos diz. E tem uma razão para isso. Deus deixou esse mistério aberto porque mistério é convite. Mistério é um espaço onde Deus nos encontra. Quando tudo está explicado, quando tudo é óbvio, a gente pode apenas receber a mensagem e seguir em frente. Mas quando há um mistério, a gente fica com a pergunta. E quando a gente fica com a pergunta, a gente busca. Quando a gente busca, a gente estuda. Quando estuda, descobre outras verdades. E é justamente isso que está acontecendo com você agora. Você veio procurando entender o que Jesus escreveu. E ao longo do caminho, está descobrindo lições muito maiores sobre compaixão, sobre julgamento, sobre a natureza de Deus. Pensa só nisto. Se o Evangelho tivesse dito, Jesus escreveu, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, seria uma mensagem simples, direta, fácil de entender. Mas teria menos impacto. Mas como Jesus escreveu algo que a gente não sabe, o próprio mistério nos faz pensar. O próprio não saber nos faz refletir. E aí sim a mensagem penetra o coração de forma diferente. Há também outra interpretação que eu quero te compartilhar. Alguns estudiosos acreditam que Jesus estava escrevendo o nome de Deus no chão. E se você pensa sobre isso, faz sentido. Em Êxodo 17, quando os amalequitas atacam Israel, Deus diz que ele mesmo escreverá o nome dos amalequitas na areia para serem apagados. E agora Jesus, que é Deus em forma humana, está escrevendo no chão. Mas em vez de escrever o nome dos pecadores para condenação, talvez ele estivesse escrevendo seu próprio nome. O nome daquele que viria para tirar os pecados do mundo. Que pensamento lindo, não é? Porque no fundo, meu amigo, o que Jesus estava fazendo naquele momento era oferecendo perdão. Ele estava oferecendo uma terceira via. Nem condenação, nem tolerância do pecado, mas transformação. Redenção, a oportunidade de começar de novo. E nós vivemos em um mundo que ainda funciona como aqueles escribas e fariseus. Mundo de condenação, mundo de julgamento. Mundo onde a gente expõe o pecado alheio, mas ignora o nosso. E Jesus continua nos dizendo, como disse aquela mulher, vai e não peques mais, eu não te condeno. Então talvez o mais importante não seja saber exatamente o que Jesus escreveu, mas sim reconhecer que nós também temos algo escrito em nossos corações. Nós temos a capacidade de escrever histórias de condenação ou histórias de redenção. E Jesus está nos convocando, como convocou aqueles escribas e fariseus, a fazer uma escolha diferente, a escolha de compaixão. Vamos para a segunda parte dessa cena agora. Porque as coisas realmente mudam quando Jesus finalmente fala. Ele levanta-se e diz, aquele que não tem pecado entre vocês, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E aí, meu amigo, acontece algo extraordinário. A gente lê que, começando pelos mais velhos até os mais jovens, todos foram saindo, um por um. Eles foram saindo porque aquela frase simples, aquela pergunta, acordou algo dentro deles. A consciência. Aquela voz interior que você e eu temos, aquela que nos diz a diferença entre certo e errado. Aquela que nos lembra de nossos próprios erros. Os mais velhos saíram primeiro, por quê? Porque eles tinham mais anos de vida, mais memória de erros cometidos, mais experiência de serem julgados, de terem sido falhos, de terem feito coisas que não deviam fazer. Eles entenderam na hora o que Jesus estava dizendo. E depois os mais jovens também saíram. Porque mesmo sendo jovens a gente já errou. A gente já fez coisas de que se arrepende. A gente já decepcionou alguém. Então Jesus estava fazendo uma coisa muito sábia.
Ele não estava argumentando sobre a lei de Moisés. Ele não estava questionando a moral daquele povo. Ele estava simplesmente apontando para o espelho. E quando as pessoas se veem no espelho, quando veem seus próprios erros refletidos, aí sim elas começam a pensar diferente. Aí sim elas começam a agir diferente. É assim, meu amigo, que a transformação acontece. Não é por argumentação teológica. Não é por debates inteligentes. É quando a consciência é ativada. É quando a gente é confrontado com a própria humanidade, com o próprio potencial para o erro. E nesse reconhecimento surge compaixão, surge humildade, surge misericórdia. E aqui está uma lição importantíssima para você que está assistindo. Quantas vezes você julgou alguém? Quantas vezes você se sentiu superior? Quantas vezes você apontou o dedo para o erro alheio sem reconhecer seus próprios erros? A verdade é que todos nós o fazemos. A gente cresce apontando os erros dos outros. A gente se sente bem quando consegue mostrar que alguém está errado. Mas Jesus aqui está nos oferecendo um caminho diferente. Ele está dizendo: antes de condenar, olha para você mesmo. Antes de jogar a pedra, reconhece que você também é falho. Porque quando você reconhece sua falha, sua imperfeição, sua humanidade, é aí que você vira capaz de amar. É aí que você vira capaz de perdoar. É aí que você se torna reflexo do que Jesus é. E sabe qual é a beleza disso? Que isso não é depressivo. Não é um convite para você se sentir mal com você mesmo. Não é para você ficar remoendo seus erros. Pelo contrário, é libertador. Porque quando você reconhece que não é perfeito, que você é falho, que você é humano, aí você para de carregar o peso de ter que parecer perfeito o tempo todo. Aí você para de tentar enganar os outros sobre quem você é. Aí você finalmente pode ser você mesmo. E ser você mesmo é quando a paz começa. E aqui chegamos ao coração da mensagem, meu querido amigo. Porque depois que todos saem, depois que até os acusadores reconhecem sua própria falha e se vão, fica apenas Jesus e a mulher. E ela ainda está ali, sozinha, vulnerable, esperando. E sabe o que Jesus faz? Ele levanta-se de novo. Diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E então Jesus fala aquelas palavras que ecoam através de 2000 anos. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Repensa na profundidade disso. Jesus não estava ali para condenar. Jesus estava ali para libertar. Estava ali para oferecer uma nova chance, uma restauração, uma transformação. Isso, meu amigo, é a essência da graça. Graça não é justiça. Graça é algo muito maior. Graça é aquilo que você não merece, mas recebe de qualquer forma. Porque alguém que ama você oferece. Você já sentiu isso? Já experimentou graça na sua vida? Já foi pego em algo errado? Já esperava condenação, já esperava punição, e em vez disso recebeu compreensão? Recebeu uma chance de recomeçar? Se sim, você sabe do que eu estou falando. Aquele alívio. Aquela sensação de que uma mão invisível desceu e te tirou do poço. E agora vem o convite para você. Porque Jesus está dizendo para aquela mulher: vai e não peques mais. Não é uma condenação disfarçada. Não é: olha, se você fizer de novo, estarei por aqui para castigar. Não, é um chamado. É uma inspiração. É a mensagem de que você agora tem a chance de viver diferente, de ser diferente, de que a graça que você recebeu é real e transformadora. Mas aqui está o mais importante. Jesus também está falando para você e para mim. Ele está dizendo que a graça que ele ofereceu àquela mulher, ele oferece para nós também. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você se sente condenado por suas escolhas. Não importa quantas pessoas à sua volta o julgam. Jesus está aqui dizendo: nem eu te condeno. Eu sei que você pode estar carregando culpa. Culpa por coisas que fez. Culpa por quem você foi. Culpa por erros que não consegue deixar para trás. Eu quero que você saiba que Jesus oferece libertação dessa culpa. Oferece transformação. Oferece uma vida nova. E não é porque você merece. É porque Deus é bom. É porque Deus ama você de um jeito que a gente não consegue nem descrever com palavras. Então deixa eu perguntar para você agora, com toda a sinceridade no meu coração: o que você vai fazer com essa graça? Como você vai deixar essa mensagem de compaixão, de perdão, de redenção transformar sua vida? E mais importante ainda, como você vai ser instrumento dessa mesma graça para outras pessoas? Porque quando você recebe graça, você vira capaz de dar graça. Quando você é perdoado, você vira capaz de perdoar. Jesus escreveu no chão algo que ninguém sabe, mas o que Jesus deixou escrito em nossos corações,
Isso a gente pode ler todos os dias. Está escrito em cada oportunidade de reconciliar. Está escrito em cada perdão que oferecemos. Está escrito no olhar compassivo que direcionamos para quem está sofrendo. Jesus escreveu no chão. E nós, irmãos, somos a história que continua sendo escrita. A história de redenção. A história de amor. A história de esperança. Que Deus te abençoe ricamente. Que a graça que Jesus ofereceu àquela mulher também te encontre. E que você possa viver livre. Livre da condenação. Livre do julgamento. Livre para ser quem Deus quis que você fosse. Um reflexo de amor. Um instrumento de compaixão. Uma história de graça em um mundo que precisa tanto disso. Seja abençoado, amigo. Você merece.